Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para finalizar a minha conversa com vocês é que a gente não pode encarar a segurança psicológica como simplesmente uma prática de bem-estar e saúde mental. Ela vai contribuir. Um ambiente seguro psicologicamente atua diretamente na saúde mental e emocional de todas as pessoas que ali trabalham, e isso ainda reverbera nas famílias, nas relações para fora da organização. Então, vai muito além de ter salas de descompressão dentro da empresa, vai muito além de ter puffs coloridos para a pessoa descansar, porque a segurança psicológica, ela está na prática, ela está no dia a dia. E os líderes de hoje, eles têm um desafio muito grande, porque eles precisam se engajar no time, eles precisam fazer parte do time para gerar segurança psicológica para as pessoas. Ele precisa instigar esse time com perguntas e não ficar entregando respostas prontas ou ordens do perfil comando e controle. Então, isso é um desafio da liderança, mas a prática da segurança, ela é de todo mundo, ela é de todos. Então, ao contrário do que muita gente vê hoje acontecer nas empresas, e até da postura da maior parte dos profissionais, a minha empresa não tem segurança psicológica, mas o que a gente está fazendo enquanto parte desse time? Então, isso é algo bastante complexo de ser implementado, precisa ir mexendo pouco a pouco na cultura, engajando as pessoas através de práticas diárias e não de ações meramente pontuais. Tá? Recomendo, mais uma vez, lerem sobre a doutora Amy, porque ela realmente é uma sumidade, é autoridade nesse assunto. Os cases, né, tanto do Google como do MIT, também vocês conseguem colocar no próprio Google, inclusive, vocês vão ter acesso a mais informações, mas deixa o livro aí como recomendação, A Organização Sem Medo, da doutora Amy Edmondson. Tá, gente? Muito obrigada, eu espero que tenha contribuído, tenha plantado aí uma sementinha para vocês poderem, assim, aprofundar, né, estudar, ser objeto de estudo, para que vocês possam depois levar isso para suas respectivas organizações, tá? Um grande abraço a todos, boa noite. Deixa eu ver aqui o nosso chat, se tem alguma coisa interessante. Ok. Vamos lá, pessoal, agora com a Verena Sacramento. Então, a gente teve aqui a professora Estela Scher, tratando de um conteúdo muito importante, que é a segurança psicológica, que tanto tem sido trazida, discutida nos ambientes organizacionais atualmente, diante das demandas, né, que nós estamos vivendo aí de um mundo em constante transformação e precisando cuidar das pessoas dentro do ambiente, cuidar verdadeiramente, não só uma maquiagem de um ambiente agradável, mas cuidar dos processos, da comunicação e de tudo mais que pode afetar as relações saudáveis dentro do trabalho. E aí, eu ainda não vi um Tá Valendo aqui. Tá valendo para quem está participando? Cadê o Tá Valendo que eu não vi? Aqui ainda no nosso chat. Oportunidade, né, da gente poder dar a nossa opinião, né? Outra coisa, se você tem algum colega, algum amigo que se inscreveu e que por acaso não conseguiu acessar, manda o link para essa pessoa, tá? O link chegou no e-mail de todo mundo. Eu também já repliquei agora o link na nossa lista de transmissão. Então, a oportunidade é agora, a gente não deve deixar passar. Então, agora a gente tem a Verena Sacramento, a nossa professora Verena Sacramento, que é uma pessoa que cuida dos ambientes inclusivos, dos ambientes diversos, dos ambientes plurais, cuidando de deixar as pessoas acessíveis a todas as práticas, tornando esse ambiente acessível de verdade a todos, né? Ela que é CEO da Acontece Inclusão, e a Verena vai agora discutir sobre a arte da convivência. Será que nessa ideia de discutirmos saúde e bem-estar no trabalho, a convivência importa? Como que essa convivência pode ser saudável para todos os indivíduos de verdade dentro de uma organização? Então, por favor, estejam à vontade aí com a professora Verena. Vou compartilhar aqui os slides dela. Tá valendo muitos insights, Denise? Que bom!
Não fiquem com vergonha de escrever tá valendo, não. Escrever muitos tá valendo, certo? E quem ficar até o final vai ganhar os nossos slides, tá? Mas só para quem fica até o final. Quem tá dando uma passadinha aí não vai ganhar presente. Leide está viajando, mas está aqui com a gente, né, Leide? Tô no ônibus aqui já, ó. Mas Ok, eu tô não podia vendo. deixar de vir aqui emocionar com esse tema, né? Então, na hora que sair da conexão vai cair, mas gratidão, viu, Verena, por você trazer esse tema que é tão especial para mim, é tão importante para todos nós. Eu só tenho mesmo que agradecer muito a Andréia e a todos vocês por essa magnífica comunicação. Vou acompanhar daqui quietinho. Ok. Muito Beijo. obrigada, viu, Leide? Vamos lá. Olá, pessoal, boa noite. Prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha caminhada com vocês e contribuindo aí com esse bate-papo tão potente, tão necessário hoje sobre a arte da convivência. Eu vou estar contribuindo um pouquinho aqui, tá bom? Para a gente começar, eu queria mostrar uma imagem para vocês e gostaria que vocês olhassem com bastante carinho e me dissessem o que é que essas imagens comunicam para vocês. Podem responder no chat, vão respondendo aí também mentalmente. A imagem da esquerda, vê se vocês conseguem observar. Temos aí uma diversidade que não consegue, né, compilar toda a diversidade existente, mas a gente vê uma pessoa com deficiência, a gente vê mulher, a gente vê a questão étnica, contempla algum dos pilares. Quando a gente... Não? Não? Não está aparecendo não, gente? Para vocês a imagem? Não, por enquanto a tela está no azul. Só tá a tela azul. Peraí. Vamos ver aqui, problemas técnicos. Tem que deixar sem apresentar. Vamos lá. Vamos lá, só um minutinho aqui que a gente está colocando a imagem para vocês. Já chegou? Ótimo, maravilha. Estão vendo essa imagem aí? Quero que você ouve vocês um pouquinho, tá bom? Nessa imagem aí, estamos vendo uma do lado esquerdo e a outra do lado direito. Como eu estava falando para vocês, a gente não consegue, com essa imagem, contemplar todos os pilares que envolvem a diversidade, mas a gente tem aí alguns deles contemplados, pessoa com deficiência, mulher, questão étnica. A imagem do lado esquerdo aí, vocês conseguem visualizar? Elas representam para a gente o quê? O princípio qual aí, gente? Quem me ajuda? Daí? Inclusão. Igualdade. Da igualdade. Concordam comigo? Quero ver vocês, viu? Vão respondendo aí no chat. Quem quiser abrir o áudio rapidinho. Já a imagem da direita, vocês observam que existem plataformas distintas. Essas pessoas estão agora, cada uma em uma plataforma específica. Consequentemente, isso traduz para a gente o princípio da equidade. Exatamente. Então, temos duas imagens aí que trazem para a gente dois princípios distintos, mas que são bem representativos para a gente começar a pensar um pouco sobre essa arte da convivência. Eu quero saber de vocês se vocês concordam comigo que é um desafio. É um desafio para a nossa condição humana, é um desafio para as relações interpessoais, seja no ambiente doméstico, seja no ambiente corporativo. A arte da convivência é algo extremamente desafiador. E desafiador por quê? Em que sentido e em que medida? E aí agora eu vou tentar... Cadê aqui? Para aqui? Para poder passar? Não, certinho não foi não. Não. Também não. Espera aí. Também não. Não, passou uma mais. Passou uma mais, tinha uma aqui na... Mas tudo bem, vamos segurar um pouquinho nessa imagem e eu vou falando com ela mesmo, que parece que a outra imagem
pulou. Vamos ver o seguinte, nessa imagem que vocês viram, tem a imagem trazendo para a gente o princípio da igualdade e do lado direito da equidade. E qual é a discussão, né? A frasezinha que vinha seguinte era o seguinte, qual é a relação que nós temos em relação a essa imagem com a arte da convivência? Vocês concordam comigo, como eu estava dizendo, a arte da convivência é uma arte das mais desafiadoras da condição humana. Até mesmo porque nós lidamos, como a própria Estela colocou de forma muito bacana, sobre a questão da diversidade. Nós vivemos em um mundo plural, nós vivemos em um contexto plural, com diferentes formas de expressão, de identidade, de forma de ser, de estar no mundo. Então, por si só, esse é um desafio já imenso para a condição humana. E aí eu quero trazer algumas provocações para vocês, tá bom? Podem responder aí no chat, ou vão mentalmente aí pensando e refletindo um pouco sobre isso. Vou fazer algumas analogias aqui, eu quero ver se faz sentido para vocês. Coloquem aí o tá valendo, viu? Veja aí se a galera responde para mim. Primeiro, quem aí é mãe de mais de um filho, ou vem de uma família com mais de um irmão? Então, temos um contexto de uma família maior, com mais pessoas, com mais filhos, e tem aquele dizer muito antigo, que diz o seguinte, dedos das mãos são o quê? Parecidos, mas não são iguais. Mas não são iguais. Exatamente. Então, no nosso próprio ambiente doméstico, no nosso lar, na nossa primeira mini-sociedade, a gente já tem ali uma experiência extremamente desafiadora de lidar com toda aquela divergência, diferenças que se colocam ali naquele contexto. Vou trazer outra provocação para vocês para a gente depois partir para uma reflexão sobre o corporativo. Vê se vocês concordam comigo. Quem, assim como eu, optou, desejou e fez a escolha de ter uma pessoa para dividir a vida, um companheiro ou uma companheira? Desafiador, não é? Quando a gente tem um companheiro ou uma companheira para dividir a vida, dividir os dias, são pessoas completamente diferentes de nós, distintas. E vejo uma educação, de uma formação, de uma concepção religiosa, questão étnica, às vezes uma pessoa com ou sem deficiência, e tudo isso traz uma riqueza muito grande, mas também um desafio enorme nas nossas relações. E por que eu estou trazendo essa analogia para vocês, para a gente pensar um pouquinho sobre essas questões? Porque nós vivemos e estamos em um contexto plural, diverso, e que ele, por si só, traz para a gente desafios e algumas questões que realmente precisam, como a Estela também falou de forma muito bacana, esse contexto de uma segurança psicológica, principalmente no contexto corporativo, que possa promover acolhimento, respeito, uma comunicação positiva, não é verdade? E todo um contexto favorável para que essa diversidade seja respeitada, seja acolhida em todas as suas formas e expressões. Deixa eu só ver se eu consigo passar aqui a outra imagem, que seria muito bacana passar para vocês. Não foi? Não foi essa imagem. Da neurodiversidade, não está aqui. Será que se eu fechar e botar uma outra que estava no outro slide, ele pega? Ou deixa aqui mesmo? Deixa aqui mesmo, né? Pronto. Vocês já viram o símbolozinho da neurodiversidade? É um símbolo do infinito, coloridinho, e que ele representa para a gente exatamente a complexidade da condição do quê? Da mente humana. Já ouviram falar sobre esse termo? Neurodiversidade? E é algo extremamente atual. É uma discussão que a gente não pode pensar na arte da convivência, em relações interpessoais, em segurança psicológica, sem olhar para essas condições, essa forma tão peculiar e tão vasta da condição humana se manifestar e se apresentar. Então, a neurodiversidade traz exatamente essa reflexão sobre essa diversa condição plural, múltipla que existe da mente humana. E nesse contexto, temos pessoas neuroatípicas e pessoas atípicas, neurotípicas. E aí, o que acontece? As pessoas neuroatípicas são aquelas tidas com uma condição de funcionamento, de percepção do mundo, do ambiente, diferente daquilo que se considera o padrão. Já as pessoas neurotípicas são as pessoas que têm um contexto, né, de pensamento, de processamento das ideias, das informações, de percepção do ambiente típico, dentro daquilo que se espera na normalidade. Só que aí qual é o grande desafio, qual é a reflexão que eu quero trazer para vocês, que é extremamente atual, importante e necessária. Quando nós pensamos hoje aqui, temos uma turma aqui hoje com cerca de 20 pessoas, estamos aqui na online, as 20 pessoas, mais ou menos, né? Vamos pensar que temos agora aqui 21, né? 21 pessoas. Então, nesse contexto aqui, temos uma neurodiversidade. 21 pessoas, 21 seres com condições específicas próprias da condição humana. Só que algumas delas têm uma condição neuroatípica ou neurodivergente. E isso, Verena, no contexto corporativo, por exemplo, o que isso significa? Traz para a gente um pouco uma reflexão sobre isso. Por exemplo, hoje tem sido imenso o número, tem aumentado de forma muito expressiva, pessoas que têm tido diagnóstico tardio, pessoas com transtorno do espectro autista, por exemplo, que é uma condição do neurodesenvolvimento, e que gera prejuízo na comunicação, na interação social, são pessoas que têm uma rigidez cognitiva, que têm comprometimentos sensoriais e de outras ordens. Consequentemente, essa pessoa está no contexto
essa pessoa está no contexto corporativo. Essa pessoa apresenta demandas específicas e alguns prejuízos que impactam diretamente sua relação. E que medida isso daí a gente precisa ter uma atenção e tem que olhar com bastante carinho e cuidado. Por exemplo, uma pessoa também numa condição neurodivergente, neuroatípica, né, que são sinônimos, que tem, por exemplo, transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Já ouviram falar nesse termo? Super atual, super comum ultimamente se falar. E que envolve o quê? Por exemplo, pessoas que têm um prejuízo em conseguir atender comandos, em conseguir administrar o tempo, em conseguir organizar tarefas, em controlar os impulsos. Imagine isso tudo no contexto corporativo. Nosso amigo que vai falar daqui a pouquinho, Alexandre, sobre gestão de conflitos. Olha que cenário potente para muitas divergências e muitas questões que podem gerar conflitos, podem comprometer a saúde psicológica da empresa. E olha a arte da convivência aí, exigindo de nós todo um manejo, um cuidado, um respeito, uma empatia, e todo um contexto muito cuidadoso nessas relações, e nessa forma de ser, de estar no mundo, de se relacionar, de olhar para o outro, certo? Então, a gente não pode pensar num contexto de diversidade, a gente pensar em relações, na arte dessa convivência, sem eu trazer para vocês esse cenário atualíssimo, e que ele está realmente muito forte hoje nas famílias, em todos os lares, é muito mais comum do que a gente imagina, tá certo? Tá valendo para vocês? Está fazendo sentido? Me dê um termômetrozinho aí. Sim? Tá fazendo sentido? Tá valendo? Pronto. Agora vamos pensar um pouquinho sobre os desafios e oportunidades nesse sentido, quando a gente pensa nessa grande arte, nesse grande desafio que é esse contexto de conviver. Equidade de oportunidades. Quando a gente pensa no termo equidade, lembra que a gente falou lá no comecinho? Que é o quê? Ofertar às pessoas as mesmas oportunidades, levando em consideração as suas particularidades, singularidades. Não existe outro sujeito, outra Verena Sacramento, que nasceu no dia 2 de fevereiro de 85, filha de seu Clóvis Dona Vera, é única, assim como cada um de vocês que estão aí. Então, quando a gente pensa nos desafios e oportunidades nesse contexto tão plural que a gente tem nas empresas e nosso próprio lar, a gente precisa levar em consideração esse princípio que enxerga cada indivíduo como um ser único, que respeita a sua individualidade, e reconhece o valor e o potencial de cada ser. E aí também uma questão super bacana, importante, que Estela também trouxe sobre a questão da saúde psicológica, que é essa cultura organizacional numa perspectiva inclusiva. E essa cultura organizacional inclusiva, ela perpassa, vem por uma construção também de uma mentalidade inclusiva. E essa mentalidade inclusiva é algo que vem, ó, que parte daqui. Do nosso eu, da nossa forma de ver, de estar no mundo, de se relacionar com as pessoas, de encarar a nossa forma de estar mesmo, né, nesse mundo, nessas relações. Então, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, a gente pensar numa cultura organizacional inclusiva, com certeza, ela vai garantir, ela vai permitir, ela vai fomentar uma segurança psicológica, ela vai diminuir de forma muito significativa conflitos, certo? Ela vai potencializar, ela vai favorecer uma comunicação muito mais respeitosa, muito mais positiva, muito mais interessante, beleza? Então, quando a gente pensa nessa cultura organizacional inclusiva, por exemplo, tem dados importantíssimos que as empresas hoje estão investindo cada vez mais em treinamentos, em educação corporativa, para poder exatamente estar preparando suas equipes para lidar com toda essa diversidade. Então, tem comitês específicos que trabalham nessas áreas, tem pessoas como eu, que tem uma empresa específica que desenvolvemos trabalhos nesse sentido, e eu fico fascinada com cada empresa que eu transito, com cada espaço que eu tenho oportunidade de estar dialogando e ver como está sendo cada vez mais urgente e necessário a importância de se dialogar sobre essas questões. E sempre, essa arte de conviver, de lidar com toda essa diversidade, com toda essa pluralidade, essa complexidade existente na condição humana, e que está posta ali, naquele contexto corporativo, e que impõe, né, durante 8, 10, 12 horas, uma convivência daquelas pessoas tão diversas, tão plurais, é algo extremamente desafiador. E aí, de fato, a gente precisa que a empresa construa, desenvolva, fomente uma cultura organizacional inclusiva, porque senão, inevitavelmente, situações de assédio, conflitos se potencializam em medidas realmente bastante difíceis, complicadas de administração. A segurança psicológica, ela não consegue se manter ou se fortalecer de forma efetiva, tá certo? E outro ponto importante também para a gente pensar, quando a gente pensa, né, quando a gente imagina um pouco esse contexto das relações, é imaginar que esse contexto plural e diverso também nos permite o quê? Inovação e criatividade. Concordam?
Estela também pontuou sobre isso, sobre a questão de performar. Como as empresas conseguem performar de forma muito bacana, ter uma entrega muito melhor, quando dentro desse contexto de uma segurança psicológica, de relações saudáveis, positivas, dentro do contexto corporativo, dá condições para que cada sujeito manifeste, se comunique, tenha sua individualidade respeitada, possa ter condições de inovação, de criar, de ter uma entrega de resultados cada vez melhor. O que é que as empresas querem? O que é que as empresas precisam? E o que é que a gente busca? É exatamente isso. É a produtividade, é elevar os índices, é ter uma entrega cada vez melhor. Então, se a gente começa a pensar nessa perspectiva, nessa riqueza, nesse potencial que é uma equipe plural, diversa, levando em consideração todos os pilares que envolvem étnico, racial, de gênero, pessoa com ou sem deficiência, é de uma riqueza, é de uma potência sem medida e sem tamanho. E a sociedade precisa, estamos nessa construção desse movimento, estamos ainda caminhando a passos não tão lentos, mas que ainda a gente sabe que precisa avançar muito nesse sentido, mas estamos caminhando. Então, esse espaço aqui agora desse simpósio é uma oportunidade fantástica da gente estar discutindo, fomentando, ampliando esse debate, essa discussão, plantando aí essa sementinha para a gente começar a pensar cada vez mais sobre essas questões e abrir a nossa mente, abrir a nossa perspectiva, ressignificar muitas coisas e tentar pensar de uma forma muito mais, como é que eu posso dizer, diferente em relação a esse olhar das nossas relações. E outro ponto importante, já para a gente já ir fechando, é tentar também pensar e compreender que essas diferentes perspectivas e experiências, elas enriquecem a cada um de nós. A mim, a você, a equipe, a sociedade, a humanidade, a condição humana. Então, de fato, eu acredito que vocês vão concordar comigo, espero ter convencido vocês de que essas relações, esse manejo interpessoal, essa arte da convivência não é simples, ela começa naquela mini sociedade e ela vai até o contexto corporativo, que é nosso foco aqui, pensando em gestão de pessoas, mas que é algo que perpassa por relações, por empatia, por valores como empatia, solidariedade, trabalho em equipe, certo? Colaboração, que é o que deve permear essas relações e, de fato, poder garantir um contexto mais diverso e mais plural. Tá bom? Espero ter contribuído um pouco com essa discussão. Pode continuar. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero muito que esteja valendo. Quero ver no chat a interação de vocês, se fez sentido, se está valendo, se conectou de alguma forma aí com vocês, tá bom? Dá uma palavrinha? Quero sim. Então, gente, vamos lá. Quero ver. Alguns está valendo muito bem. Diana Miranda colocou aqui está valendo. Isso aí, gente. O nosso tempo vale muito, né? E aprender vale muito mais. Eu quero manter ainda aqui a Verena. Deixa eu me enquadrar aqui. Gente, a gente está ao vivo, né? Vocês sabem disso. Então, qualquer questãozinha técnica é porque estamos ao vivo. Nós somos professores e fazemos ao vivo. Né? Então é o seguinte, e ainda por cima o Zoom tá me espelhando ao contrário, então a gente fica, ó, a neurodivergência, né? Então eu não sei para que lado eu tô virando, isso é uma questão de autopercepção, mas Lateralidade, mas vamos aí. aí, até eu me achar. Chega Aí, um pouquinho para lá, Verena. Aí, melhorou. pronto. Pronto, depois a gente corta essa parte, tá tudo certo. Gente, é o seguinte, eu quero aproveitar a Verena aqui para trazer um pouquinho de polêmica, tá? Assim, nós que estamos no mundo organizacional, nós percebemos, Verena, que ainda existe uma tendência à contratação de pessoas com deficiência muito por uma questão compulsória, ou seja, a empresa ela precisa contratar, ela tem um número, né, baseado na lei de funcionários e que a partir dessa quantidade de colaboradores, ela precisa inserir uma cota de pessoas com deficiência. O que é uma coisa muito boa, porque a cota garante o acesso. Contudo, nós entendemos que existem diversos problemas para a permanência dessa pessoa nas organizações. Pelo menos nas organizações em que eu acompanho, eu noto muito isso. Por exemplo, a rotatividade da pessoa com deficiência, a falta de um acompanhamento para que essa pessoa
televisão, por exemplo, nós vemos muito pouco a participação de pessoas com deficiência, de mulheres, de pessoas pretas, enfim, todas essas questões que envolvem a diversidade e a inclusão. Então, Verena, o que é que você, enquanto CEO, fundadora, né, da Acontece Inclusão, que presta esse serviço para as empresas, como que você vê essa questão? Qual é a oportunidade que hoje as organizações podem ter, não é, ao incluir pessoas com deficiência, e o que é que elas precisam fazer para que essas pessoas se mantenham? Você pode falar um pouquinho para a gente? Sim. Eu não ensaiei isso com ela, tá, gente? Foi agora. Mas eu vou contar um pouquinho para vocês do trabalho que eu venho desenvolvendo junto com a equipe no Acontece Inclusão. Acontece Inclusão é uma empresa, eu sou a CEO, e é uma empresa que ela trabalha exatamente promovendo o processo de inclusão de pessoas com deficiência. De que forma? Durante muito tempo, muitas pesquisas, muito olhar cada vez mais atento às demandas no mercado, foi possível identificar o elevado a taxa de turnover, essa rotatividade de pessoas com deficiência na empresa. E fui tentar entender o porquê que isso acontece, certo? E isso acontece muito pelo fato de que as empresas não estão preparadas para receber esse funcionário com deficiência. Então, elas abrem a porta, elas têm a lei de cotas para cumprir, mas elas não dão, de fato, a condição de acesso, permanência, participação e muito menos desenvolvimento dessa pessoa com deficiência. Então, eu tenho